Boa tarde, queridos telespectadores. Está começando mais uma edição do nosso programa biológico da Rede Bio. E no programa de hoje, iremos desdobrar estudos e características da nossa querida Mata Atlântica. E para dar início ao nosso programa, vamos direto com nossa repórter Ana Paula, que trará as informações geográficas desse bioma. Boa tarde, Ana. É com você agora. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a distribuição geográfica desse bioma tão importante, conhecido como Mata Atlântica. A Mata Atlântica apresenta esse nome pela sua proximidade com o Oceano Atlântico. Como já sabemos, existe um grande percentual de desmatamento das florestas brasileiras. Quando original, esse bioma ocupava cerca de 1,3 milhões de quilômetros quadrados, atingindo 17 estados brasileiros e atualmente 15 estados brasileiros. Restam aproximadamente 29% da sua cobertura original. A floresta está presente tanto na região litorânea quanto na região de serras e planaltos, atualmente localizada do Rio Grande do Sul até o interior do Rio Grande do Norte. A Mata Atlântica aparece como o terceiro bioma em extensão no país e atualmente está presente em 15 estados, como já dito anteriormente, incluindo completa ou parcialmente toda a região dos estados litorâneos, e regiões como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, um pedaço de Goiás, que estão fora da região litorânea. A floresta é a mais aparente na região sudeste, englobando todo o estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, e quase todo o estado de São Paulo. Já na região sul, engloba quase todo o estado do Paraná e um pouco de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também é importante ressaltar que esse bioma está presente em uma pequena parte no Paraguai e na Argentina. Esse bioma é considerado um hotspot mundial, ou seja, uma das áreas mais ricas em biodiversidade, devido à sua ocupação em diferentes latitudes. Por isso, é considerado uma das mais ameaçadas do planeta. Consequentemente, foi decretada a Reserva da Biosfera pela Unesco Patrimônio Nacional. Essa biodiversidade se dá pela composição do seu solo. Um dos fatores determinantes da tipologia da cobertura vegetal está diretamente relacionado com o teor de nutrientes encontrado em cada tipo de solo. Como esse bioma se encontra em diferentes latitudes, é possível também apresentar diferentes composições em seu solo. Solos originados de rochas basálticas são normalmente mais ricos em nutrientes. Solos arginosos proporcionam revestimento vegetal característico florestais. Já solos originados de rochas areníticas, em sua composição, são mais pobres em nutrientes, caracterizando como savanas, assim. E a matéria encontrada na camada superficial do solo é conhecida como a famosa serrapilheira, que é composta por folhas, galhos, restos de animais e excretas, que foram decompostos ao longo do tempo, formando um tipo de adubo para a vegetação, sustentando a grande biomassa da Mata Atlântica. E também temos o relevo, que é possível observar no bioma um relevo ondulado bastante montanhoso, o que pode ser chamado de mares de morro. Além disso, ocupa uma área formada principalmente por planaltos. Agora vamos voltar para o estúdio com Lucas Canova para falar um pouquinho mais sobre esse assunto com vocês. Muito boa a sua apresentação sobre a geografia da Mata Atlântica, Ana. E trazendo um pouco sobre a latitude, agora a gente vai apresentar o clima desse bioma. Bom, e caracterizando o clima, a Mata Atlântica, ela, num geral, é caracterizada por ser quente e úmida, sendo conhecida como uma das florestas tropicais do Brasil. A temperatura média é de 22 graus Celsius, porém não é possível estabelecer um padrão, uma vez que a Mata Atlântica percorre praticamente toda a latitude do Brasil. Outra característica muito importante são os índices pluviométricos. Esse bioma ele se caracteriza por ter chuvas regulares e bem distribuídas ao longo do ano, devido a uma característica fundamental, que são as massas de ar úmida que vêm do oceano. Essa massa de ar ela se depara com o relevo montanhoso da Mata Atlântica e ocorre o que a gente chama de chuva orográfica. Ao se deparar com essa barreira, ela se condensa e, na medida que isso ocorre, formam-se as chuvas. E bom, pessoal, para exemplificar o índice pluviométrico e as temperaturas, trouxemos aqui um gráfico de precipitação e temperaturas mínima e máxima de Minas Gerais. Aqui podemos ver que a temperatura máxima ao longo do ano varia entre 25 graus, decai no inverno e volta aqui a aproximadamente 24 graus em dezembro. Já a temperatura mínima
ela vai de 16 ali, 17,5, decai ao inverno, chegando a 6, 7 graus, e depois volta a subir no verão. Podemos também ver que as precipitações são maiores no verão do que no inverno. E agora, para apresentar para a gente as características do perfil fitogeográfico da Mata Atlântica, a gente vai falar agora com a Daiane, que está lá ao vivo, presente na floresta, para comentar com a gente. É com você agora, Daiane. Oi, Lucas, muito obrigada. Como ele já havia dito, aqui estou nessa floresta incrível que é a Mata Atlântica. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a caracterização fitogeográfica dessa floresta. Bom, vamos começar falando dos perfis, então, fitogeográficos. Vamos começar pela floresta umbrofiladense. Esse perfil fitogeográfico apresenta plantas arbóreas que podem chegar até 40 metros de altura, com folhas perennifólias, ou seja, plantas que mantêm as folhas durante o ano todo. E essa floresta constitui o que a gente chama de floresta fechada, o nome já diz, floresta densa, que dificulta a passagem de animais de grande porte. Essa floresta umbrofiladense ocorre em regiões desde a Bahia até o Rio Grande do Sul. Ela apresenta um dossel bem vasto, então há bastante incidência solar no dossel, mas dentro da mata em si não há tanta luz. Aqui tem uma imagem de cima do dossel da floresta umbrofiladense. Bom, outro perfil fitogeográfico é a floresta umbrófila aberta. Ela é parecida às características com a umbrofiladense, no entanto, apresenta 4 tipos de vegetação que são específicas dela, sendo o bambu, a palmeira, a sororoca e o cipó. Ela ocorre aqui no estado de Alagoas exclusivamente, bem pequenininha aqui no estado de Alagoas. Então aqui a gente pode ver o bambu, a palmeira, e vocês podem ver aqui dentro da Mata Atlântica que tem bastante cipó. Bom, outro perfil fitogeográfico é a floresta umbrófila mista. Essa floresta ela é composta por araucárias, então a gente pode chamar, geralmente é conhecida como mata de araucárias, e apresenta árvores com altura entre 25 a 30 metros, e um grande número de plantas epífitas. Ela pode ser vista aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, aqui bem pouquinho, e um pouco no Rio de Janeiro também. Aqui a gente tem uma araucária lindíssima. A gente tem uma foto de cima. Outro perfil fitogeográfico, desculpa, é a floresta estacional semidecidual. Esse perfil ele tem árvores caducifólias, que perdem as folhas durante determinadas épocas do ano, e ela está situada entre 2 climas, um clima úmido e outro um clima árido, que ocorre em todos os estados da região do Sudeste e também do Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Paraná. Aqui a gente tem uma imagem de cima dessa vegetação. Outro perfil fitogeográfico, a floresta estacional decidual, é caracterizada por possuir grande número de espécies vegetativas que perdem as folhas no período de seca, ou seja, em determinadas épocas do ano. Ela pode ocorrer nos estados do Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A gente tem uma visão de cima do dossel dessa floresta maravilhosa. Bom, rapidamente aqui, para a gente entender como funciona a organização da Mata Atlântica, a gente pode constituir 3 etapas, 3 estratos, 3 camadas no caso. Então a gente vai pela camada mais alta, que a gente pode chamar camada arbórea, que é formada por árvores de grande porte, como o ipê, o jacarandá, a canela, que formam o grande dossel que a gente conhece da Mata Atlântica. Ele recebe bastante incidência solar. Já tem uma camada mediana, que é uma camada arbustiva, que é composta por plantas de até 10 metros de altura, podendo ser arbustos como palmeira jussara, que está entrando em extinção devido à grande extração de palmito. E também a gente tem uma camada mais baixa, que há pouca incidência solar, então as plantas precisam ter algumas adaptações nessa parte mais baixa. E geralmente essas plantas elas possuem maior superfície de contato para a captação de luz solar. Bom, alguns
alguns pesquisadores estudiosos da Mata Atlântica defendem que a Mata Atlântica, além dela ser um bioma muito grande com alta biodiversidade, como a Ana Paula falou, ela também apresenta microbiomas. E algum desses microbiomas é a savana, que possui vegetação xeromorfa, que são plantas que são adaptadas justamente para áreas secas, e um solo lixiviado, então com pouco nutrientes. Esse solo lixiviado ele é aluminizado. Outro perfil também dentro da Mata Atlântica é o estepe. Geralmente o estepe ele é encontrado em áreas de planalto, composto por araucárias, e o clima é pluvial subtropical neste local. Há também o manguezal dentro da Mata Atlântica, composto por uma vegetação arbórea resistente ao fluxo de marés, já que ele se encontra próximo do oceano e também da parte terrestre. Então, por conta disso, também o solo e a água tem muita salinidade e as plantas apresentam raízes respiratórias. E alguns animais presentes nesse manguezal é o caranguejo. Há também uma restinga. Essa restinga a gente chama de ecótono, porque é uma transição de vegetação. A vegetação geralmente é arbustiva, o solo ele é arenoso e apresenta diversas espécies de insetos. Bom, agora falando um pouquinho sobre a fauna da Mata Atlântica, a começar pelos mamíferos, cerca de 300 espécies de mamíferos, 50 são endêmicas da Mata Atlântica. Então, aqui a gente tem um exemplo que é o mico-leão dourado. Em relação às aves, quase 1.000 espécies de aves, 200 são endêmicas. Um exemplo também é o araçari-banana. Já nos répteis, cerca de 150 espécies são conhecidas de répteis da Mata Atlântica. E aqui um exemplo, a gente tem o jacaré do papo amarelo. E por fim, a gente tem os anfíbios, mas não menos importantes, que cerca de 380 espécies de anfíbios, 90 são endêmicas. Aqui a gente tem o exemplo do sapo marrom. Bom, pessoal, é isso. Aqui da Mata Atlântica, agora eu passo para o Lucas, que está aí no estúdio com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Daiane, por todo esse conhecimento aí compartilhado. Acredito que muitos telespectadores, se não todos, vão se apaixonar ainda mais pela nossa querida Mata Atlântica. Para finalizar o programa de hoje, eu vou trazer para vocês um pouquinho do contexto das ações antrópicas, o que já aconteceu e o que vem acontecendo que o ser humano se envolve na Mata Atlântica. Bom, por muito tempo a Mata Atlântica vem sendo destruída. E para isso, num período histórico geral, a gente pode apontar 2 ciclos econômicos que foram muito importantes nesse processo, que é o ciclo da cana-de-açúcar do século XVI ao XVIII e o ciclo do café, de 1800 a 1930. A partir disso, milhares de espécies de árvores foram retiradas das florestas, e a gente pode citar 3 exemplos muito conhecidos, que é o pau-brasil, o jequitibá e o jacarandá. Além disso, o processo de urbanização, que diminui a extensão desse bioma, é notório. A gente pode ver a partir desses 2 mapas, um de 1500 e um de 2014, em que a cobertura vegetal em 1500 competia praticamente todo o Brasil, todo o costão do Brasil do Oceano Atlântico, desde do extremo sul do Rio Grande do Sul até o extremo nordeste lá em Rio Grande do Norte. Agora, em 2014, toda essa mancha de vegetação é praticamente apagada, sobrando alguns fragmentos mais ali em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Bom, todos esses processos contribuem muito para a degradação da Mata Atlântica. Entre esses a gente pode citar a industrialização, o turismo desordenado, a biopirataria, os fragmentos dessas reservas, a extração de madeira, a agricultura e a construção de rodovias. A destruição dessa floresta, ela traz enormes prejuízos para toda a população, pois essa floresta ela é responsável grandemente na diminuição das mudanças climáticas, ao realizar o sequestro de carbono. Além disso, com a diminuição espacial desse bioma, os animais que neles habitam não terão outra alternativa a não ser migrar para outras regiões com áreas próximas a moradias, afetando todo o nicho ecológico desses animais e da população em volta. Outra coisa alarmante é que 7 das maiores bacias hidrográficas dependem da Mata Atlântica para existir. Ou seja, com a não preservação desse bioma, possivelmente haverá um prejuízo na manutenção de água potável para toda a população. Atualmente, vivem na Mata Atlântica 72% dos brasileiros, e 70% do PIB nacional concentra nesse bioma. Ou seja, há uma importância socioeconômica muito grande na Mata Atlântica.
Socialmente falando, abriga comunidades tradicionais, incluindo os povos indígenas. Entre eles, podemos citar os Pataxó, Tupiniquim, Guarani, Kaiowá, Potiguara e Caingangue. E entre esses ganhos ecológicos que a Mata Atlântica pode oferecer está o turismo ecológico e as plantas medicinais, muitas delas ainda não conhecidas. Aqui nós trouxemos uma interação entre as tribos indígenas Kaiowá e Guarani. Há uma importância cultural muito grande na Mata Atlântica. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos que assistiram nós até aqui. Também agradecer às nossas duas repórteres, Ana e Daiane. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Rede Bio.